que nós vamos ler agora. Amém? Livro de Atos, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 23 ao versículo 31. Amém? Todos acharam? Quem não achou, mas espere um pouquinho. Amém. Ok. Atos capítulo 4, versículo 23 em diante. Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Bem, depois vocês vão poder ficar sentados, assim dar uma esticada nas pernas também, tá? Bem, diz assim no versículo 23. O título é A Igreja em Oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluias. Agora, um pouquinho mais para frente, no capítulo 12 de Atos, mais um texto que vai confirmar o tema da nossa mensagem. Atos 12, do versículo 1 ao 5. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu quero que todos repitam esse versículo comigo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. É a igreja que ora incessantemente. Esse é o desejo do coração de Deus. O Espírito Santo fundou a igreja através do dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, a igreja foi fundada pelo Espírito Santo. Jesus é o alicerce, é a base da igreja, mas o fundador da igreja é o Espírito Santo. E naquele dia ele desceu como línguas de fogo, repartido em todo o povo. A partir dali, o poder de Deus foi manifesto aos seus filhos. Ali os homens receberam dons e começaram a anunciar a palavra de Deus com coragem e intrepidez. Mas tudo começou pela oração. A oração dos irmãos, a oração dos apóstolos. O alvo da vida cristã se resulta de uma obediência
a Cristo. A obediência abre as riquezas do céu, as experiências cristãs, os tesouros escondidos, as maiores experiências e um conhecimento maravilhoso sobre o poder de Deus são adquiridos através da nossa oração. Ela nos motiva e nos alimenta a nossa obediência e coloca em nossos corações a disposição apropriada para desejar a obediência. Nós não podemos desprezar o conhecimento, a palavra de Deus. Muitos homens derramaram sangue limpo, puro, inocente, começando por Cristo, para que essa palavra estivesse na minha mão, na tua mão. Não despreze a palavra de Deus. Não minorize a palavra de Deus. Mas creia que o poder de Deus se manifesta através da sua palavra e na vida daquele que crê, daquele que ora, daquele que busca a Deus. Através da oração temos a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira comunhão com Cristo. A nossa oração, ela denota a confiança em Deus. A nossa oração demonstra que nós somos frágeis, que nós somos fracos, que nós dependemos de Deus. O conhecimento vem através da palavra de Deus pela oração. Nós não estamos falando aqui daquela oração do Pai que abençoa, aquela oração que você faz ali, Senhor, tem misericórdia de mim. Não. Nós estamos falando dessa oração que foi feita pela igreja. A oração que abriu os céus, que rasgou o coração dos discípulos, porque a igreja estava sendo perseguida. O sacrifício de Cristo, ele alcançou as nossas vidas. O homem foi afastado da presença de Deus por causa do pecado. Ali no Éden havia plena comunhão entre a criatura e o seu Criador. Mas quando o pecado tomou conta do coração dos homens, ele foi afastado da presença de Deus. E ali, a partir de então, todos os homens se tornaram pecadores. A semente do pecado, ela veio sobre nós. Nós não cometemos o pecado de Adão, não cometemos o pecado de Eva, mas a semente do pecado está dentro de nós. E sem o poder de Deus, nós não temos força para vencer o pecado. Eu quero perguntar para você: existe coisas na sua vida que você gostaria que fossem mudadas? Eu tenho na minha vida coisas que eu quero que Deus mude. E você? Quem tem um desejo, uma situação que você gostaria que fosse mudada por Deus? Amém. Então essa palavra é para mim e para você. Porque Deus tem poder. E através da sua oração, através da sua comunhão com Deus, Deus pode mudar, Deus pode fazer. Glória a Deus. A oração pode mudar todas as coisas. A vida da igreja, ela começou por causa do poder de Deus, por causa da oração dos servos. Glória a Deus. Então eu quero falar aqui sobre 4 pontos importantes, onde a oração pode resultar numa mudança. Em primeiro lugar, a sua vida foi alcançada para ter comunhão com Deus. Glória a Deus. O homem foi criado para a glória de Deus, para servi-lo, para estar ao seu lado. Como eu já disse antes, no jardim do Éden havia plena comunhão com Deus e o homem. Mas o pecado veio. E o pecado não só nos afastou de Deus, mas ele deturpou o nosso caráter. Nós temos sim um pouco, nós temos a imagem de Deus em nós, mas a semelhança, ela foi perdida, ela foi corrompida. Por isso o homem tem um problema de caráter, uma dificuldade para obedecer a Deus, uma dificuldade para fazer a vontade de Deus e uma inclinação para fazer as coisas erradas. Jesus Cristo veio então. Deus enviou Jesus para resgatar aquilo que havia se perdido. Nós fomos resgatados para termos comunhão com Deus. Jesus veio para nos dar vida, e vida plena, vida em abundância. Veio para resgatar o que havia se perdido, como diz lá em Mateus 18:11. Através
de Cristo, essa comunhão foi restabelecida. E a oração é o meio utilizado por Deus para alinhar a vida dos homens à vontade do Pai. João 15:4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Portanto, orar é uma das formas de permanecer em Cristo Jesus. Somos convidados e ordenados a orar. Logo, a oração é tanto um dever como um privilégio, ou um privilégio também como um dever. Os grandes homens de Deus que marcaram a história do mundo, eles eram homens de oração. Martinho Lutero disse que orava 1 hora por dia, mas quando ele tinha muitas tarefas, muitas dificuldades, ele orava por 2 horas. A oração nos ajuda a executar as tarefas mais difíceis, mais complicadas. A nossa comunhão com o Pai vai determinar o rumo da nossa vida cristã, e a sua vida será marcada pelo poder de Deus. Aleluias! Em segundo lugar, a oração muda a nossa visão e nos concede uma vida espiritual. 2 Coríntios 10, do 3 a 6, eu gostaria que você abrisse conosco. Logo mais para frente, depois de Atos, segunda carta aos Coríntios. Do 3 ao 6 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Versículo 6: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. A oração, ela muda a nossa visão e ela concede uma visão espiritual. Muitas pessoas têm dificuldade, elas acham que é possível separar uma vida secular de uma vida espiritual. E a vida cristã nos ensina que isso é impossível. É impossível você viver uma vida secular separada do cristianismo, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E quando você está lá no seu trabalho, o Espírito Santo está agindo. Você é um instrumento, é um porta-voz de Deus para anunciar a verdade e para não permitir que as trevas continuem agindo naquele lugar. A nossa carne, ela luta contra as coisas espirituais, contra a vontade de Deus. A oração é uma arma de guerra que nós temos, como diz aqui esse texto. É uma arma de guerra, é uma arma poderosa. Os cristãos, lá no passado, na história da igreja, muitos cristãos, essa palavra ela não estava disponível para todas as pessoas. Nem todas as pessoas tinham acesso. Havia muitas pessoas naquele tempo, eram até analfabetas. Era uma minoria que sabia ler, que sabia escrever e que ia para a escola. Muitos pais mandavam seus filhos para os seminários, que era o tipo de escola que havia naquele tempo, para que os seus filhos pudessem ter uma vida regalada, uma vida feliz, uma vida confortável. E ali então eles aprendiam a ler e escrever, mas era uma minoria. A grande maioria não sabia ler, não sabia escrever, e essa palavra ela não estava escrita ainda, não tinha sido determinado os livros canônicos, os livros que eram inspirados por Deus. Então as pessoas não tinham acesso. O que elas tinham? O que elas podiam fazer? Elas tinham pouquíssimo conhecimento da palavra da verdade. O que elas faziam então? Elas oravam, elas buscavam a Deus, elas tinham um desejo ardente, uma paixão. Muitos cristãos eram ali amarrados, vivos, desnudados, eram presos e colocaram uma tocha de fogo nos seus pés. E
de Deus morreram orando, clamando para que Deus abrisse os olhos do reino, porque eles eram perseguidos, eles eram mortos como hereges, porque falavam da verdade, falavam daquilo que Cristo havia feito. Ele muda, a nossa oração, ela muda as nossas atitudes erradas e tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos ali no Getsemane, quando Jesus estava para ser crucificado e Jesus estava angustiado, e ele pegou 3 dos seus discípulos e levou ao Monte das Oliveiras e disse para eles: vamos orar. Mas eles adormeceram, eles não oraram. E Jesus se afastou um pouco mais e ficou orando. E ele clamou a Deus, e ele orou, e ele orou, e ele orou, clamando para que aquele cálice que ele sabia que ia ter que beber fosse afastado dele. Mas ele disse: contudo seja feita a tua vontade. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo, estavam desatentos. E aí então, depois de Jesus ter feito isso durante 3 vezes, logo apareceram os guardas e prenderam a Jesus e o amarraram. E aí então, Pedro, todo sanguíneo, todo nervoso, pegou da espada e tomou a espada e cortou a orelha de um soldado. E Jesus pegou a orelha do soldado e colocou no lugar e disse: com a espada você fere, pela espada você morrerá. Não é com a espada, não é com a força do teu braço, não é com a tua capacidade, não é com a tua inteligência, com a tua sabedoria que você vai vencer as armas, as ciladas do diabo. É com a sua oração, é com a sua comunhão com Deus, é com você ali na presença do Senhor todos os dias. É buscando a face do Senhor. Paulo era um homem zeloso da sua fé. Paulo tinha todo o conhecimento da lei de Moisés. E Paulo pensava estar lutando pela causa divina, pela causa de Deus. E ele então começou a perseguir. Quando os cristãos começaram a aparecer, a se despontar, Paulo então começou a perseguir a igreja. E Estevão foi o primeiro mártir depois de Jesus. Lá no capítulo de Atos, no capítulo 6 de Atos, na instituição, no capítulo 7, a instituição dos diáconos, logo em seguida nós vemos Estevão ser apedrejado. E Paulo estava ali, que era chamado Saulo. Saulo concordava com aquilo, e as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo, mostrando que ele concordava com aquela atitude. Mas quando Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, no caminho de Damasco, ele tinha cartas para prender os discípulos, para prender os cristãos, e no caminho de Damasco Jesus se revelou a ele e disse: Paulo, por que me persegues? E Paulo ali caiu diante de Deus, caiu diante do poder de Deus, e como que escamas, ele ficou como que cego. Mas ele foi orientado por Deus a procurar um certo homem de Deus, e ali aquele homem orou, colocou as mãos nos olhos de Saulo, na vida de Saulo, e a vida de Saulo nunca mais foi a mesma, e ele foi conhecido como Paulo. O poder de Deus se manifesta. Ali, Paulo começou a ter uma visão espiritual. Ele tinha uma visão carnal. Ele tinha uma visão de que ele tinha que lutar com o seu braço, com a sua força, com a sua capacidade. A vida de Paulo é o exemplo de vida espiritual que nós precisamos. Eu quero seguir esse tipo de vida que Paulo teve. E na nossa vida também acontece assim, quando nós não estamos em sintonia com Deus. Aparece um problema, uma dificuldade, a gente quer ir lá brigar, né? Alguém falar de nós, falar mal de nós, você quer ir lá brigar, tomar satisfação. O seu colega inventa uma calúnia a seu respeito no trabalho, não, você quer se justificar.
justificar, você quer se defender, você quer resolver o problema. E não é dessa forma. Quantas decisões erradas nós tomamos na vida, porque não oramos, não esperamos Deus agir, não consultamos, e depois temos que colher os frutos das tristezas, das dores e das frustrações. Em terceiro lugar, a oração, ela muda o nosso coração, ela muda os nossos sentimentos. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. E de fato é. Quantas vezes eu e você pensamos assim: poxa, eu gostaria de ter aquilo, ou eu gostaria de ter algo diferente, né? E você luta por aquilo, você trabalha por aquilo, e quando você alcança aquele objetivo, aquele objeto, aquele desejo é cumprido, você simplesmente fala assim: ah, mas não era bem isso que eu queria, né? Não era bem isso que eu queria. A gente vê lá no Antigo Testamento um homem chamado, não me lembro agora o nome dele, ele desejou uma das filhas de Jacó, e a Bíblia fala que ele ficou apaixonado pela filha de Jacó, e ele a tomou e a forçou e violentou a filha de Jacó. E depois que ele teve a relação com ela, ele simplesmente desprezou. Seu coração, a Bíblia fala que ele a desprezou, né? E muitas vezes é assim que acontece na vida da gente, na vida de pessoas que nós amamos, né? Que escolhem coisas que o coração inclina para um desejo, para uma vontade, e depois ela não traz alegria, não traz paz, e muitas vezes até felicidade para a pessoa. No coração do homem existe o orgulho, existe o ódio, existe a arrogância. São sentimentos muito comuns nos homens de todas as classes sociais, de todas as épocas, em todas as eras. O coração nos engana com frequência e nós precisamos estar atentos para não cairmos nas tentações e nem nas ciladas do diabo. O inimigo das nossas almas, ele quer que os filhos de Deus tenham uma vida de derrotas e fracassos, em meio ao pecado, voltado para as tentações da carne. Ele ataca Deus através dos homens, porque os homens são a imagem de Deus. E assim, através de nós, o nome de Deus é envergonhado, é blasfemado. E muitas vezes o homem fica numa situação de vergonha e de dor por causa do pecado, por causa da inclinação do pecado, por causa de ouvir o seu coração. A oração sincera diante de Deus nos livra de cair na promiscuidade, no adultério e em tantas sugestões malignas que se apresentam a todo instante neste mundo nas nossas vidas. A oração muda o coração dos sentimentos errados. A falta de amor próprio. Quantas pessoas que sofrem por falta de amor próprio? E aqui eu posso citar a minha história, o meu exemplo. Eu era assim. Eu cresci numa família muito grande, onde eu não tinha, a mulher não tinha muito valor. Onde a mulher ela tinha só que lavar a louça e atender a vida da casa, e ela não precisava estudar, não precisava fazer nada. Ela só tinha que aprender os serviços da casa. E não tinha valor nenhum, não havia valor. Eu não conhecia o amor. A minha mãe não tinha tempo para dar carinho. Hoje as mães dão carinho para os filhos, dão uma certa atenção. Nem todas, a gente arruma umas situações bem diferentes, bem escalafobéticas aí, né? Que faz a gente falar: meu Deus, tem misericórdia, né? O mundo é muito violento hoje. As pessoas lá fora não conhecem o mundo. Quantas vezes a gente pega um ônibus, uma condução do trem, e você vê a mãe batendo na cabeça da criança, chutando a criança, né? E a criança jogada no chão, toda suja. É muito comum, né? É muito comum a gente ver esse tipo de cena. E o amor, a falta do amor próprio,
Ele vai levando as pessoas a situações terríveis. Vai levando ela para o caminho do mal. Porque ela não conhece o amor próprio. Ela não aprendeu a se amar. Ela não aprendeu a se cuidar. Mas, quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, nós conhecemos, então podemos experimentar desse grande amor. O amor de Deus é uma coisa maravilhosa, é um sentimento maravilhoso. E quando eu conheci o amor de Deus, no dia 21 de novembro de 1986, quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, quando eu levantei a minha mão, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, e a mensagem me foi pregada dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E eu falei assim: eu quero perecer esse amor. Eu quero perecer esse amor. E eu comecei a buscar em oração todos os dias, porque eu havia sido enganada por homens, eu já havia passado por muitas religiões e eu não conhecia o amor verdadeiro de Deus. Eu era casado, meu casamento estava à beira de um fracasso, estava para ser destruído, porque eu não acreditava no amor que o meu marido dizia ter por mim. Porque eu não aprendi a me amar, eu não me amava. Então se eu não me amava, eu achava impossível que alguém me amasse. Então eu não acreditava no amor que o meu marido tinha por mim. E eu quase destruí o meu casamento. Mas a misericórdia de Deus me alcançou a tempo. E o meu casamento foi salvo. E a minha vida foi tocada por esse amor. E eu disse para Deus: Deus, eu quero amar as pessoas como o Senhor me ama. E Ele derramou o amor dele no meu coração. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja tributado ao Senhor. Porque Ele me amou, Ele me alcançou e Ele alcançou cada um de vocês. Glória a Deus. E agora nós temos esse sentimento no nosso coração maravilhoso. E como é bom você estar na presença de Deus. Eu digo para o Senhor: Senhor, quando eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, eu adoro ao Senhor, assim, Deus, essa é a melhor parte da minha vida. Estar na presença de Deus, estar em comunhão com Deus, é a melhor parte da minha vida. E eu creio que se você buscá-lo dessa forma, ela vai ser a melhor parte da sua vida, se ainda não for. Amém? Em quarto lugar, a oração muda a nossa história. O primeiro livro de Samuel conta a história de Ana, lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Ana era uma mulher de Eucana, e ela não engravidava. Ela era uma mulher estéril. E naquele tempo, os homens podiam ter mais de uma mulher, desde que eles as sustentassem, né? Não era um mandamento de Deus, mas era um fato que ocorria alheio à vontade de Deus. E Eucana tinha outra mulher. E essa mulher tinha filhos de Eucana, mas Ana não engravidava. E no momento lá, para ir até Jerusalém, quando eles foram adorar, no momento de ir ao templo para adorar ao Senhor, Ana, humilhada, Ana, entristecida, Ana tinha uma vida destruída. E o marido dela dizia assim para ela: olha, não me é melhor o meu amor do que 10 filhos. Mas o amor do marido não a consolava e não trazia aquela satisfação, aquele desejo que ela tinha no coração de gerar um filho. Então ela clamou ao Senhor, e ela orou ao Senhor, e ela suplicou a Deus para que Deus agisse na vida dela e tirasse aquele opróbrio. Ele não vergonha para a mulher não ter filhos. Ela era desprezada, ela era humilhada, e todo o tempo o sofrimento, a amargura estava no seu coração. Mas quando ela clamou ao Senhor e ela chorou ali diante de Deus, o Senhor ouviu a oração de Ana. E ela fez um voto: Senhor, se tu me deres um filho, eu o dedicarei todos os dias da sua vida. Eu o dedicarei ao Senhor, aleluia. E depois ela foi, ela estava ali angustiada, o sacerdote ele chegou para
disse para o sacerdote: não, Senhor, esta mulher está angustiada, esta mulher clama a Deus, esta mulher está suplicando em favor de Deus. E ali então, ele disse para ela: vai, e Deus conceda o seu pedido. E Ana foi, e ela concedeu. E ela gerou um filho. E Samuel, aos 3 anos, foi dedicado ao Senhor. E a história, a Bíblia relata que de ano em ano, ela foi lá, ela pegou seu filho Samuel, entregou no templo para servir ao Senhor. E de ano em ano ela fazia uma escola, ela fazia uma capa e ela levava uma roupa para o seu filho Samuel. E Samuel teve uma vida dedicada ao Senhor. A oração muda a história das pessoas. A oração, ela pode mudar a sua história. E a oração mudou a minha história. Antes de eu conhecer a Jesus, havia pessoas que oravam por mim, que oravam pela minha família. E assim eu pude conhecer a palavra de Deus, eu pude conhecer Deus verdadeiro. E depois, através da minha oração, através do meu clamor, Deus foi agindo, Deus foi operando, Deus foi me atraindo mais e mais para os seus braços. E eu não quero sair desse lugar, porque esse lugar é maravilhoso. E se você ainda não teve essa experiência com Cristo, se você ainda não teve essa experiência maravilhosa, peça para que Deus faça isso na sua vida. Outra mulher na Bíblia teve sua história mudada pela oração. Gênesis 25, 21 conta a história de Rebeca. Rebeca foi a mulher de Isaac, a mulher que Deus preparou para Isaac. Mas ela também não podia conceber. Isaac, o seu marido, orou por ela. E Rebeca concebeu e teve 2 filhos. De Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. Então a história de Rebeca também foi mudada pela oração, a oração do seu marido. Temos muitos exemplos bíblicos de oração respondidas. E em toda a história do cristianismo, ao longo dos séculos, grandes homens de Deus oraram e se derramaram na presença do Pai. Como eu já disse, a história da igreja ela foi marcada por orações e súplicas diante de Deus. Nós precisamos valorizar a oração, priorizar a oração, mas não podemos nos esquecer da palavra. É a palavra e a oração que vai nos ajudar a permanecer na presença de Deus. O poder de Deus se manifesta quando os seus filhos oram e desejam fazer a vontade de Deus. Já disse aqui o meu testemunho quando eu conheci o Senhor, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos a grandeza, o poder, a santidade de Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós buscamos a face de Deus, Ele se manifesta e Ele se revela a nós. A sua vida também pode ser mudada pelo poder de Deus, através da sua oração. Paulo nos ensina a orar em todo o tempo, né? Isso não significa que você vai passar todo o tempo no seu quarto orando de joelhos. Não é isso. Você vai orar em todo o tempo, porque dentro de você não só habita o Espírito Santo, mas você tem o Espírito. E as coisas do Espírito, elas são diferentes das coisas da carne. Orar em todo o tempo significa estar em plena comunhão com o Senhor em todo o tempo. Enquanto eu lavo a louça, eu estou orando ao Senhor. Enquanto eu coloco a roupa no varal, enquanto eu preparo minha comida, enquanto eu cuido da minha neta, quando eu estou na rua, quando eu estou na fila do banco, em todo lugar nós podemos orar no Espírito, porque Deus Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso coração. E quando nós oramos em secreto, quando nós estamos em comunhão com Deus, o inimigo
inimigo ele está ao nosso derredor, né? Como diz lá em Pedro, ele está ao nosso derredor buscando a quem tragar. Mas quando nós estamos em plena comunhão com Deus, quando nós estamos em oração, quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor nos livra do mal. Não é isso que ensina o Pai Nosso, lá em Mateus 6? Né? Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele diz o quê? E quando orares, né, direis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a nossa oração ela deve começar como? Com adoração a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a majestade de Deus, reconhecendo o poder de Deus e reconhecendo que nós somos pecadores e nós dependemos do Senhor. Por que nós estamos falando tudo isso nessa noite? Não é porque essa igreja não ora, não é porque você não ora, porque eu conheço poucos aqui intimamente, eu não sei a vida de cada um, a vida de oração de cada um de vocês. Mas o Espírito Santo ele conhece e ele sabe. E nós muitas vezes temos dificuldades para orar. Temos dificuldades para Deus, porque concorre com a vontade de Deus todas as nossas tarefas, todas as nossas atividades, todos os nossos trabalhos. Nós somos cercados de atividades, de trabalho, de problemas, de dificuldades. E tudo isso vem sobre nós para impedir que eu e você busque a face, busque a presença de Deus em oração. Nós estamos falando isso para que você se fortaleça, para que você continue orando, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida de forma especial, para que você cresça, para que você permaneça na presença de Deus. Eu me converti, nós nos convertemos em 1986. Então esse ano são 30 anos, é isso, né? 30 anos de conversão. E nesses 30 anos de conversão, eu não tive problemas? Muitos problemas. Muitos problemas. O inimigo tentou contra o meu casamento, não só aquela vez que eu aceitei Jesus, mas outras vezes também. Muitas dificuldades, problemas de saúde, problemas familiares, problemas na igreja. Mas o Senhor nos ajudou. E como está escrito, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Se hoje eu estou aqui, é porque essa igreja ora. Se hoje eu estou aqui, é porque há pessoas intercedendo por mim. Se Deus está agindo na minha vida e na tua vida, é porque pessoas estão orando por você. E nós precisamos orar também. Eu quero ilustrar aqui com uma história, a história de John Wesley. Eu separei para falar aqui para vocês. Diz assim, começa assim: o céu à meia-noite era iluminado pelo reflexo sombrio das chamas que devoravam vorazmente a casa do pastor Samuel Wesley. Na rua ouviam-se os gritos: fogo, fogo! Contudo, a família do pastor continuava a dormir. Continuava a dormir tranquilamente, até que os escombros ardentes caíram sobre a cama de uma filha, Ed. A menina acordou sobressaltada e correu para o quarto do pai, sem poder salvar coisa alguma das chamas. A família foi obrigada a sair da casa fora, vestindo apenas as roupas de dormir, numa temperatura muito gélida, muito frio. A ama, ao ser despertada pelo alarme, arrebatou a criança menor, Carlos, dos berço. Chamou os outros meninos, insistindo que a seguissem. Desceu a escada, porém, John Wesley, que contava então com 5 anos e meio, continuava dormindo. 3 vezes a mãe Susana Wesley, que se achava doente, tentou debalde subir a escada. 2 vezes o pai tentou em vão passar pelo meio das chamas, correndo. Sentindo o perigo, ajuntou a família no jardim, onde todos caíram de joelhos e suplicaram a favor da criança presa pelo fogo. Enquanto a família orava, João acordou e, depois de tentar descer pela escada, subiu numa mala que estava em frente a uma janela, onde um vizinho o viu em pé. O vizinho chamou outras pessoas
e conceberam o plano de um deles subir nos ombros de um primeiro, enquanto um terceiro subia nos ombros do segundo e alcançaram a criança. Dessa maneira, John Wesley foi salvo da casa em chamas apenas instantes antes de o teto cair com grande fragor. O menino foi levado pelos intrépidos homens que o salvaram para os braços do pai. Cheguem, amigos, clamou Samuel Wesley ao receber o filho. Ajoelhemos e agradecemos a Deus. Ele me restituiu todos os meus filhos. Deixe minha casa arder. Os meus recursos são suficientes. 15 minutos depois, casa, livros, documentos imobiliários não existiam mais. Mas a vida dos filhos foi salva do fogo por causa da oração dos servos de Deus, por causa dos filhos de Deus. A vida do seu filho pode ser salva pela sua oração. A vida do seu marido pode ser salva pela sua oração. A vida da sua família pode ser salva pela sua oração. E o poder da oração, o poder de Deus manifesta através da oração, é que liberta as pessoas do pecado, dos vícios. Pois se não fosse assim, não veríamos tantas pessoas testemunhando que foi liberta do álcool, que foi liberta das drogas, que foi liberta do pecado, que foi liberta da promiscuidade, que salvaram seus casamentos por causa do poder de Deus. O poder de Deus pode mudar a sua vida através da sua oração. E agora eu quero que você feche os seus olhos. Eu gostaria que a igreja orasse. Eu não sei se há alguém aqui em nosso meio que ainda não conheceu o Senhor Jesus, se ainda não entregou a sua vida para Jesus. Então, meu primeiro apelo nessa noite é que você que ainda não teve essa experiência, que não conheceu o amor de Deus, entregue a sua vida verdadeiramente para Cristo. Não somente de palavras, não somente um ato de levantar a mão, mas entregue de coração, para que Ele entre na sua vida e Ele venha mudar a sua visão, Ele venha mudar os seus sentimentos, Ele venha mudar a sua história, Ele venha escrever uma nova história através da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, há alguém nesse meio, há alguém que ainda não entregou a sua vida, que ainda não fez essa decisão, a melhor decisão do mundo, entregue a sua vida agora. Entregue a Cristo. Reconheça que você não é capaz de se libertar do pecado. Reconheça que não há forças em você para se afastar do mal e nem para se livrar do caminho ruim. Deus, Cristo Jesus, Ele fez isso por você, porque Ele sabia que não havia forças em você para isso. Há alguém que gostaria de tomar essa decisão nesta noite? Eu gostaria de convidar o Ricardo para já estar aqui tocando, louvando ao Senhor, enquanto a igreja ora, enquanto você pode meditar em tudo isso que Deus falou ao seu coração com poder e graça nessa noite. Mas se você ainda está meio tímido ou meio inseguro, saiba que você pode entregar a sua vida em qualquer lugar, no seu banheiro, tomando banho, no seu quarto, ao dormir, ao levantar da sua cama, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, porque Deus Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E onde você estiver, Ele está lá também. E agora eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei qual é a situação que você gostaria que o Senhor mudasse para você. Eu não sei qual é o problema que tem dominado a sua vida e tem impedido você de louvar, de adorar a Deus, de ter uma vida reta, uma vida agradável ao Senhor, eu não sei. Mas eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento, para que nós pudéssemos orar. Eu gostaria de chamar os líderes da igreja que aqui estão, Reinaldo, a Ellen, Glenn, Jaqueline, todos que estiverem aqui, para que a exemplo de Eli, o sacerdote que abençoou Ana ali no seu pedido e disse: vai, o teu pedido seja concedido. Eu gostaria que os líderes estivessem aqui à frente, para abençoar essas pessoas que precisam que algo
venha mudar na sua vida. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E olhe ao Senhor. Não tenha vergonha. Abra a sua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Não tenha vergonha de orar. Se você não sabe orar, peça que o Espírito Santo te ensine. Porque eu também não sabia orar, mas Ele me ensinou. Clame a Ele nessa noite. Suplique a Ele. Chore, rasgue o seu coração, como Ana fez, para que uma mudança radical e genuína venha sobre a sua vida. E através da sua vida, a história da sua casa possa ser mudada. A história dessa igreja possa ser mudada. A história dessa cidade possa ser mudada. A história dessa nação possa ser mudada. Obrigada pela oportunidade de ministrar a tua palavra, Deus. Que essa palavra seja fincada no coração dos teus filhos, como uma estátua, Senhor. E que cada um possa ter a cada dia uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, de reconhecimento das suas falhas, dos seus pecados, para que o Senhor venha escrever uma nova história através das nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Bendito a Deus. Aplauda Jesus bem, irmãos. Glória a essa palavra.
possamos ter momentos mais abençoados como esse na presença de Deus, tendo mais comunhão, orando. Deus, Ele nos escreveu uma carta que é a sua palavra, a Bíblia, né? E nós escrevemos uma carta para Deus com as nossas orações. Assim como quando nós estamos apaixonados, namorando, escrevemos cartinhas. A nossa oração é nada mais do que uma carta sendo escrita e dirigida ao nosso Senhor. E eu creio que Ele está lendo cada uma dessas cartas nessa noite, amém? Você crê nisso? Amém? Vamos orar encerrando? Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por este banquete, por essa mensagem tão maravilhosa aos nossos corações, a qual o Senhor mostra, Pai, que o Senhor tem prazer em responder às orações, nos dando exemplo na Bíblia de que o Senhor pode fazer na vida daqueles que confiaram em Ti e clamaram ao Deus Todo-Poderoso, Senhor. Pai, que faça maravilhas no nosso meio também, que as nossas orações possam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, serem ouvidas por Ti e respondidas, meu Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa dar uma semana abençoada a cada um de nós, que nós possamos ter essas experiências nas orações com o Senhor, nos nossos lares, nas nossas casas, no nosso trabalho, Senhor. Deus, que este momento não se acabe, não se encerre aqui, mas se estenda por toda a semana. Nós oramos e sentimos a Tua presença, o toque do Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Não nos deixe sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos, porque a Tua palavra foi uma palavra de transformação para as nossas vidas, meu Pai. Que quando nós clamamos ao Senhor, algo sempre acontece.